Glória de Deus. Sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e diz ao meu servo, a Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-eis tu casa para a minha habitação? Porque a casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei, porventura, alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo Israel, dizendo: Por que me edificareis uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada detrás das ovelhas, para que fosse chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti. E fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Eu prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e eu plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que havesse juízes sobre o meu povo, a ti, porém, te dei descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te fez saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa em meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme todas essas palavras, conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Amém? Deus santo e poder e glória, soberano Deus, eterno Pai, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, meu Pai. A tua graça venha ser conosco, a tua misericórdia venha ser conosco, em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria para apregoarmos essa palavra para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, aqui o tema é sobre histórias de fé. Hoje retrataremos a história de Davi. Davi foi levantado para ser chefe do povo de Deus. Ele era segundo a vontade de Deus. Davi foi levantado não segundo a vontade dos homens, mas Davi foi levantado segundo a vontade de Deus. Saul, ele foi levantado segundo a vontade do povo, porque o povo desejava ter um rei, assim como as nações tinham sobre elas um rei. Então Samuel, sabendo que o povo queria levantar um rei,
Eles foram até Samuel e Samuel consultou a Deus. Aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor, porque Samuel era um juiz, ele não era o chefe do povo, ele era um juiz que julgava a Israel todos os dias. Deus santo e poder e glória. A Bíblia diz que Samuel julgou a Israel todos os dias. Deus santo e maravilha. E eles vinham para ouvir a palavra de Deus através do profeta Samuel. Deus santo e poder e glória. Então, Deus se ira e diz: vocês, muito bem, vocês querem um rei? Vocês terão um rei, mas eles levarão seus filhos para serem servos, cobrarão tributos, darei um rei a vocês. E Saul foi levantado segundo aquilo que estava no coração do povo. Deus sondou o coração do povo e viu que eles queriam um rei forte, um rei soldado, militar. E Saul era da tribo de Benjamim, com boa estatura, um homem alto, e foi ungido rei. É esse que eles querem. Então vamos ungir Saul. Saul foi levantado e começou a prosperar em Deus, na presença de Deus. Porém, Saul não perseverou em ouvir a voz de Deus, em ouvir a orientação do Senhor. Saul, ele começa a seguir os seus próprios desejos, os seus próprios caminhos, sem a orientação e sem a revelação de Deus. Então Saul, ele começa a se entregar aos sentimentos perversos, aos sentimentos da ganância, aos sentimentos da avareza, da soberba, e ele deixa então de ouvir e seguir a direção de Deus. Deus precisava de um líder que seguisse a direção, como foi com Moisés, como foi com Josué. Eles não faziam nada sem a direção de Deus. Saul então começa a perseguir Davi, porque agora ele é rejeitado por Deus, e Deus levanta um segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Davi era segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Deus santo e poder e glória. Quando Davi ele é levantado, aos 30 anos ele assume, Deus santo e maravilha, o reinado de Judá. Davi começa a liderar Judá, e ele lidera Judá por 7 anos. Começa com 30 anos, e lidera 7 anos em Hebron. Aos 37 anos, ele assume a promessa divina na vida dele. Aos 37 anos, Davi se torna rei de todo Israel, se torna líder de todo o povo de Deus. Ele foi chamado para unir as tribos que estavam separadas, as tribos que estavam em divisão. Davi, ele foi levantado por Deus, e quando ele assume aos 37 anos a promessa, foi chamado adolescente lá no pasto das ovelhas, quando Deus falou para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque lá tem um novo rei, um novo ungido. Davi estava fazendo um serviço que ninguém gostava de fazer. Ele estava, Deus santo, apacentando as ovelhas, Deus santo e poder e glória, no pasto, e ninguém gostava de fazer esse trabalho. Os irmãos de Davi eram soldados de Saul. Os irmãos de Davi, eles iam para a guerra pelejar em nome do Deus vivo, e Davi ficava apacentando as ovelhas de seu pai. Deus santo e poder e glória. Quando um profeta chegava
aleluia, em uma casa ou em alguma pessoa para entregar algo, ou era uma profecia do mal para se converter, que o mal ia acontecer, o grande castigo ia acontecer se você não se convertesse, porque você já estava sofrendo as repreensões do Senhor, mas o grande castigo ele ia ainda acontecer. Recalaplachai, decalaplassurian, decalapaio, remedecomanassa laplachai. Deus santo e poder, glória. Ou era para entregar uma profecia de vitória, de prosperidade, de algo bom que viria sobre a sua vida. E ali Jessé mandou chamar os seus filhos e deixou Davi para trás. Davi não foi nem sequer chamado para se assentar à mesa. Quando Samuel viu Eliabe, ele pensou consigo mesmo: certamente está de frente de mim o ungido do Senhor. Mas não era Eliabe. E o Senhor disse para Samuel: Samuel, não se engane pela aparência de Eliabe, porque não é Eliabe. Deus santo e poder e glória. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. O homem vê a aparência, mas eu vejo o que está no coração. Se o coração, conjecturando, é contrito, é quebrantado, se o coração está disposto a ouvir a minha voz, a ouvir a minha orientação e seguir até o fim, Deus santo e poder e glória. E ali Samuel foi chamando os filhos e disse: não é esse, também não é esse. Acabou os seus filhos. E Jessé responde para Samuel: ainda há uma jovem, está lá no pasto, Deus santo e poder e glória, apacentando as ovelhas. E Samuel olhou para Jessé e disse: manda chamar ele, porque nós não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar aqui. Deus santo e poder e glória. Deus tinha uma promessa na vida de Davi e Deus cumpriu a promessa. Davi foi chamado, aleluia, adolescente. A promessa não se cumpriu da noite para o dia, a promessa demorou anos e anos. Davi lhe foi perseguido. Quando a perseguição começou, Davi já era maior de idade. Quando a perseguição começou, ela vai durar aproximadamente 11 a 14 anos. A perseguição que Davi sofreu de Saul, Deus santo e poder e glória. Mas nos Salmos nós veremos Davi abrindo o coração. Nos Salmos nós veremos Davi rogando a Deus e pedindo a ele misericórdia, pedindo a ele graça, pedindo a ele força. O Senhor é o meu rochedo, é o meu libertador, o Senhor é o Deus que me livra. Davi estava aflito, Davi estava angustiado em meio àquela perseguição, mas Deus ele concedeu vitória a Davi. Nós temos um exemplo de fé de Davi, a qual mediante as dificuldades, mediante, aleluia, aos nãos, mediante a incredulidade de muitas pessoas se perguntando: será que vai acontecer a promessa na vida de Davi? Será que Deus vai exaltar o teu povo? Será que Deus vai restaurar e vai levantar uma lâmpada para o povo? Deus santo e poder e glória. E Davi permaneceu na fé, Davi não desistiu. A Bíblia vai dizer em Romanos que a fé é alcançada, que a promessa, é alcançada pela fé, porque se a promessa for pelo nosso mérito, pela lei, se nós estivermos engessados na lei, nós decairemos na graça, e a promessa não pode ser alcançada pela lei. A promessa, se for alcançada pela lei, a promessa ela é aniquilada. Quando você chegar lá perante a promessa e achar que alcançou a promessa porque você estava engessado na lei, você nunca alcançará a promessa. Mas a promessa é alcançada pela fé. Eu não mereço, mas eu permaneço acreditando. Eu não mereço, mas eu continuo, aleluia, se alimentando da palavra de Deus, se alimentando das coisas espirituais, me santificando, me renovando, porque Apocalipse vai dizer: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ele é para surenda la pai remede comanácia, ele é para remede comanácia, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! É muito forte esse mistério.
Deus então cumpre a promessa aos 37 anos, quando Davi, e ali ele já estava com as suas esposas, seus filhos. E Davi, ele era vitorioso porque ele zelava pela presença. Em 2 Samuel, capítulo 22, verso 38, ele disse: persegui os meus inimigos e os derrotei, e não tornei atrás até os destruir. Porque quem me deu força foi Deus. Quem me fortaleceu, cingiu os meus dedos para a guerra foi Deus. Quem cobriu a minha cabeça na batalha e me livrou da espada maligna foi Deus. É Ele que te fortalece a tua fé. É Ele que te ajuda para nas tuas fraquezas, porque Ele disse para Paulo: o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Quando você acha que não vai dar mais, que vai desistir, você vem até o Senhor e Ele te fortalece nas suas fraquezas. Quando você acha que não vai vencer o mundo, quando você acha que não vai vencer o mundo, Jesus vem e te fortalece a tua fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que você vencerá, porque no mundo terás aflições. No mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo. Porque Jesus venceu. Jesus venceu. E nós também venceremos. O mundo não tem como nós ficarmos sem lutas, sem tribulações, mas nós venceremos pela fé. E a fé é você se buscar o Senhor. É você buscar o Senhor enquanto você pode achar. Respeitar os profetas. O profeta tem autoridade sobre a tua vida. O profeta tem poder para desligar na terra e ligar. Foi dada essa autoridade a profeta. Não atrapalha, quando você for ouvir a mensagem de Deus, não atrapalha o ministro. Porque o mesmo Deus que sara também fere. Povo rebelde, raça de víboras. Deus santo tem poder e glória. Deus tremendo. E Davi, ele conseguiu vencer em Deus. Ele foi fiel. Ele não se curvou a outros deuses. Foram um dos poucos reis, como Ezequias, como Jotão, como Asa, que não se curvaram a outros deuses. Eram líderes, chefes do povo de Deus. Ele placher remede comanassa la plassurianda la paia, ramande comanassa la placher remede cominassa la plassuriande calabai. E quando Davi estava no pasto, Deus estava preparando a fé de Davi.
Deus estava capacitando a fé de Davi. E ali ele estava já matando urso, matando leão. E quando Deus vai preparar uma batalha para Davi contra Golias, Golias afrontava o povo de Israel 40 dias e 40 noites. E não havia ninguém que se dispusesse para pelejar contra aquele gigante. Aquele gigante, ele era pelejador desde a sua mocidade, era experiente na batalha. Ele clamava afrontando: dai-me um homem para pelejar, e o que vencer é sinal que o Deus é mais forte. Quem crê da glória a Deus? Deus santo e poder e glória, Deus tremendo. E Davi disse: quem é esse incircunciso que afronta o Deus vivo?